apresentar, para quem não me conhece, eu sou Roberta Casais, sou nutricionista, especialista em educação, hoje atuo na docência do curso de nutrição e também sou hipnoterapeuta, né? Tenho aí uma segunda formação em parapsicologia do Sistema Grise. E o que eu quero falar aqui um pouquinho, que até foi um texto que eu recebi hoje no WhatsApp, de um padre falando, né, dessa pressão aí, que o padre, a coragem dele de falar que ele tá com a síndrome do pânico, que ele já teve há 2 anos atrás, né? E o que o padre, que debateu um pouco, agora não me recordo o nome do padre, sobre esse fato, ele falou que aquilo, né, aquela pressão de achar que o padre é um ser imortal, é aquele ser que nada acontece com ele, que tem a vida perfeita, mas não, ele é um ser humano como todos nós, né? Mesma coisa que questão a nutricionista, acha que nutricionista só come salada, alface, frango, não. Somos seres humanos, certo? Boa noite, Rosângela. Somos seres humanos, então a gente não come só alface. Tem algumas nutricionistas que são muito radicais. Eu não sou a nutricionista radical, eu trabalho com a nutrição comportamental. Sou especialista nessa área. Certo? Com o comer consciência, nutrição, consciência e consciência. A gente pode comer de tudo, mas não tudo com equilíbrio. Eu também como doce, como fritura, mas com equilíbrio, não faz parte da minha rotina todo dia, com equilíbrio. É a mesma coisa, eu participei de um encontro com Cristo esse fim de semana que foi muito bacana aqui na ilha, e uma pessoa que palestrou, ela falou, ela assumiu que ela vai no psicólogo. E algumas pessoas têm vergonha, acham que terapia é algo supérfluo, mas não é. Não gostam de se falar. Já atendi pessoas que, olha, eu falo pro meu marido que ela vinha, né, para fazer um processo terapêutico comigo. Por eu ter, né, a especialização nessa área, eu também trabalho com um processo terapêutico para ajudar as pessoas, né, no decorrer das suas vidas, com a hipnoterapia. E lá eu falo pro meu marido que eu fui na médica. Ela não queria que ninguém soubesse que ela ia lá na terapia. E é muito importante a gente estar investindo na nossa vida. Eu fiquei muito feliz, né? Eu não sei depois se alguém quiser, eu compartilho aqui. Agora eu não me lembro qual grupo que eu recebi, mas eu li na íntegra que ele é ser humano. Muitas das vezes ele não consegue se alimentar direito para poder, ainda mais que ele é um padre popstar, né? Que a gente diz assim, popular, tá sempre aí na mídia, na Rede Globo, participa do programa do Luciano, né? Do Estrelas da Angélica. Então ele se expôs a falar. E a síndrome do pânico, muito importante, que ele até, se não me engano, o Vitor Sorrentino, que é um médico, e é um médico que trabalha muito aí com a física quântica, que cuida do padre Marcelo, do padre Fábio, certo? Então ele reconhecer e querer ajuda é muito importante, primeiro passo. E ele não ter vergonha ele de se expor, né? Porque ele é um ser humano como outro qualquer. Muitas das vezes a gente acha que o nutricionista é aquela pessoa perfeita, que o coach, que o terapeuta é a pessoa perfeita, mas não, tem problemas e às vezes a gente não consegue, certo? Por isso que é muito bacana e eu concordo, todo psicólogo precisa de um psicólogo, todo coach precisa de um coach, todo parapsicólogo precisa de um parapsicólogo, como todo nutricionista precisa de um outro nutricionista. Porque às vezes a gente não consegue avaliar, a gente está no ponto cego, né? Eu tô numa linha, que nem a gente tem várias áreas de nutrição. A minha linha da área da nutrição, eu foco mais, a minha experiência, né? Com emagrecimento consciente, com a nutrição comportamental, eu sempre gostei de alinhar a nutrição com o estudo da mente humana, com a psicologia, a parapsicologia. Então, eu trabalho com comportamentos, então sou da linha da nutrição comportamental e da alimentação coletiva, que aí eu pego também a técnica dietética, né? Então, não sou nutricionista esportiva, tenho conhecimento, que sou uma pessoa de ler, pesquisar, mas não sou aquela bambamã na nutrição esportiva, nem da nutrição funcional. Eu pesquiso sem entender. Então, a gente precisa, né, ter essa visão, reconhecer. Então, pergunta para o colega que domina aquela área, vai trabalhar em equipe, certo? Pedir ajuda, o apoio. E eu tenho até um testemunho, amanhã eu estou organizando, ajudando na organização de um evento que vamos ter a técnica dietética na Unirio, e foi fruto de um trabalho em equipe, sabe? Muito bacana. Então, cada vez mais eu sou defensora desse trabalho em equipe. E reconhecer que a gente não pode fazer tudo, né? Sozinhos não conseguimos ir tão longe, juntos vamos mais longe, certo? E é muito fantástico isso. Então, foi até uma frase, eu estava fazendo unha hoje, quando eu vi no video show, eu não me lembro agora o nome da atriz, que ela falou
do julgamento. Nós, seres humanos, é um trabalho diário. Gente, eu também julgo muito. A gente precisa trabalhar o não julgamento, não condenar. Ué, mas o padre, né? Padre tá indo no, tá com síndrome do pânico. A gente não sabe a pressão que eles têm, né? Quantas pessoas que recorrem a eles, querem ser atendidas por eles, certo? Muitas vezes eles não conseguem nem se tratar, nem se trabalhar, não conseguem se alimentar direito, porque estão ali dando tempo para atender, para acolher o fiel, né? A pessoa que está precisando, mesma coisa, certo? Então, não vamos julgar, vamos procurar apoiar. Muitas pessoas falam, acho que isso é besteira. Isso é frescura, depressão é frescura. Dá um tanque de roupa para ela lavar que vai passar rapidinho a depressão. É falta do que fazer, né? É meio desocupada, não. Os estudos aí cada vez mais mostram que o que significa. Para você pode ver, toda pessoa que desenvolve o câncer, ele é uma pessoa depressiva, tá? Pode investigar a fundo como tá a vida dela, né, da pessoa como caso. E outra coisa, muitos estudos também mostram que a depressão está ligada com a falta de gratidão na vida e com a falta de objetivos e metas. Então, toda hora a gente precisa ter objetivos e metas. O que eu quero alcançar? Eu não estou dizendo que a pessoa não confundir com ser ambicioso. As pessoas têm muito a linguística, né? A gente precisa entender, né? É querer crescer, prosperar, meta. O que eu quero alcançar? Eu quero evoluir na vida. Então, eu quero daqui a 30 dias tá fazendo isso assim, assim, assado. Eu tenho um plano, já mudei. Amanhã eu começo eu contratei um coach, né, numa área que eu quero desenvolver na minha vida. E eu tenho uma meta. Em 90 dias eu quero atingir aquele objetivo. Então eu me trabalho o tempo inteiro. Então a gente precisa investir, né? Deixar de um lado certas coisas nesse momento para investir em outro e reconhecer que você precisa de ajuda. Muitas vezes você não consegue enxergar ali algo simples que você precisa aplicar, mas você não consegue enxergar, você precisa de outra pessoa para te orientar. É muito bacana, muito fantástico isso. Então, eu gostei muito de ler, eu falei, não, eu quero falar sobre esse tema. Para evitar os julgamentos, né? Eu também julgo pra caramba, entender. Muitas vezes a gente acha, não, fulano é mercenário. Gente, a gente tem que entender que fulano, ciclano é uma empresa, então ele precisa investir ali para conseguir, certo? Mas com coerência, né? Não enganar ninguém, certo? Não é prometer, não, eu vou resolver, né, que nem tem. Acontece muito aí, mãe de Ná, né? Eu vou trazer a pessoa amada em 3 dias. Você depende muito do objetivo, do foco da pessoa. Você precisa da ajuda dela. Você não pode fazer por ela. Ela tem que querer, né? E traçar metas, fazer os exercícios. Por isso que eu gosto muito, né, de trabalhar com a mente humana, mas de forma prática, com a metodologia da parapsicologia da física quântica, que é o quê? Você aplica exercícios no seu dia a dia, né? Não é só ler, não adianta a gente ler conhecimento, ter conhecimento e não colocar em prática, e não compartilhar. Por isso que cada vez mais eu quero estar fazendo aqui as transmissões, né? Para compartilhar um pouco do meu conhecimento e ajudar as pessoas no seu dia a dia, né? A aplicar alguns ensinamentos e tudo mais, porque juntos somos mais fortes. Muitas das vezes também, através de lives que eu vejo de colegas e tudo mais, me dá um insight, um toque para o meu dia a dia. Então, eu fiquei muito motivada. Eu falei, não, eu vou compartilhar ali com o pessoal que me segue, com meus amigos, um pouco desse conhecimento aí. Eu não vi a reportagem do Fantástico, eu só vi a chamada, mas foi um tema muito legal, que até compartilhei com uma colega, ela falou, meu marido está com a síndrome do pânico, né? E coisas que parece que não é só aquele medo de sair de casa, tem outras coisas mais específicas, né? Então a gente precisa, que nem semana passada eu estava indo para o trabalho, levando meu pai ao médico, no meio da linha vermelha eu comecei a escutar uns tiros, eu falei, ai meu Deus, o que eu vou fazer aqui? Aquele sentimento de impotência, né? Aí eu levantei o vidro, até parece que meu carro é blindado, né? Foi a minha reação, subir o vidro do carro, mas aquele sensação de impotência. O que eu podia fazer? Eu comecei a rezar, pedir para que o trânsito fluísse logo, bem, né? Mas me trabalhar, né? A gente sabe que o Rio de Janeiro, né? Como outros lugares, tem aí a violência, estamos a Deus dará e tudo mais, mas reconhecer que precisa de ajuda, né? A fé muitas vezes ajuda, um colega, um ombro amigo, a gente sentar, convidar alguém para tomar um café, compartilhar, né? E o mais importante, entender que somos seres humanos e queremos evoluir, melhorar a cada dia, certo? Reconhecer, não ter medo. Porque muitas vezes a gente cria, né? A gente olha os artistas, né? Os cantores, acha que eles têm a vida perfeita, né? Não sofrem, não tem nada,
não tem doença e tudo mais. A gente está vendo, né, quantos artistas aí aparecem doentes, com câncer, assim, a gente não sabe o estresse que eles passam, né? As modelos que têm que viver aquela moda, né, aquele corpo, aquela beleza ditadura, não podem fracassar, né? Se erram, se fracassam, não são legais. A própria mídia, né, fala muito do sucesso, nem todos os atores, aqueles que a gente conhecia mais antigamente, eles estão hoje na mídia. Muitos acabam indo para outros patamares, toda hora estão sendo substituídos. Então a gente precisa querer evoluir, né, todo dia, evolução pessoal permanente, né? Que a gente chama da vacina EPP, para melhorar e reconhecer que não somos perfeitos. Muitas vezes, pelo medo de errar, medo de fracassar, a gente não arrisca. Não, eu não posso errar, eu não posso fracassar. Eu não sou de ver novela, mas ultimamente eu tô vendo aquela novela das 9. Eu acho que a novela passa alguns ensinamentos, sim. Eu gosto muito da linhagem da Glória Pérez. Ela trabalha muito com desenvolvimento humano. Não sei se vocês viram a Geisa, né, com o treinador dela. Ela falando que chega, eu não sou uma máquina, eu tenho sentimentos, certo? Foi muito bacana ali. Muitas das vezes a gente acaba se tratando, o mundo, as pessoas nos tratam como máquinas. E acabam não avaliando a parte do ser humano, né? Que você tem sentimentos e tudo mais para evoluir na sua vida. Então, é essa mensagem que eu quero deixar na noite de hoje para a gente refletir, né? Não tratar as pessoas como seres perfeitos, né? Muitas vezes a gente também vê o nosso professor, eu me lembro que eu admirava muito meus professores. Eu achava, nossa, que eram seres perfeitos, que eles só viviam do trabalho, que eles não tinham família, vida social, né? Que estariam disponíveis ali ao momento que eu quisesse, mas não, eles têm uma vida lá fora. Né? São seres humanos, são pessoas como nós, tá? Assim como todas as profissões. Então, que a gente pegue um pouquinho desse lado mais humano e entenda, assim, quem tem cliente na área da clínica, na área do coach, que for, né? Se você é médico, entender que muitas vezes vão falhar ali no processo. Somos seres humanos. Ok? Então, fica a mensagem na noite de hoje. Muito obrigada aí. Se gostou, curte aqui para mim, pode compartilhar e tudo mais. Um grande beijo. Um excelente término de quarto, uma excelente quinta-feira para todos. Um grande beijo. Tchau, tchau.